Fala galera, então hoje treino completo de ombros. Pode começar com qualquer exercício, mas vou mostrar uma sequência para vocês um pouquinho diferente. Vamos começar no cabo. Crossover, polia baixa. Primeira coisa importante, eu tenho que entender a distância do meu pé de base para o cabo. Quanto mais perto, mais fácil fica. Quanto mais longe, mais difícil fica. Por quê? Porque o cabo, a gente fala que o cabo começa com um torque, com um peso maior logo no início do movimento. Já que o cabo está aqui, ó, e meu braço está aqui, formando esse ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, para tirar da inércia é muito pesado, dificulta. Se eu estiver pertinho, fica mais fácil. Então eu mantenho uma distância de pelo menos uns 30 centímetros da perna de base para a polia baixa. E aí então abro bem a minha perna para estabilizar meu corpo contra o abdômen. E agora, ó, trouxe. O que acontece com o cabo? À medida que eu vou subindo, ó, reparem que o cabo está vindo em direção, ó, ao meu ombro. Quando o cabo fica na direção do meu ombro, o torque é zero. Então o cabo é um exercício fantástico, que começa difícil e de 45 graus para cima fica fácil. Então eu posso botar muito peso para trabalhar só a parte inicial do movimento, depois tirar o peso e fazer o movimento completo, como se fosse um drop. E nesse caso aqui é um drop de peso e é um drop mecânico, já que eu mudo o movimento de parcial para depois parcial e completo. Então é um exercício fantástico para começar o treino de ombro. Daqui em diante, segue a sequência. Já que o treino é completo, a gente vai fazer 4 séries de 8 a 12 repetições, pelo menos, nesse exercício para um braço e para o outro, tá? Então eu fiz esquerda, descanso 20 segundos, faço a direita, descanso 1 minuto, começo de novo. Então, de fato, tem 20 segundinhos entre um braço para outro braço. Tem que ter, para descansar, ó, a cabeça. Então a grande pergunta é, mestre, é melhor no cabo ou com halter? Agora então para vocês o pulo do gato, eles se completam. Sabe por quê? Lembra que eu falei que no cabo começa difícil, do meio do movimento para cima fica leve? O halter é o contrário, começa leve, ó, e do meio do movimento para cima fica muito difícil. Então o cabo começa difícil, termina fácil. O halter começa muito fácil e termina muito difícil. Então eu tenho 2 pontos de maior torque, de maior tensão na musculatura. O cabo no meio, o halter no final. Então fazer os dois na mesma sequência sempre é uma escolha inteligente. Então galera, continuando aqui então, eu gosto muito dessa sequência, começar com cabo, ou começar com halter e partir para o outro. Então cabo e halter, ou halter e cabo. Fizemos então 2 exercícios no deltoide medial, em sinergismo. O que é sinergismo? É quando a parte da frente e a parte de trás também participa um pouquinho ali, estabilizando a articulação do ombro. Isso é importante para o ombro não se lesionar. Mas eu fiz todos eles laterais, então eu dei ênfase na região mais distal, mais para baixo, e mais proximal, já que o cabo e o halter são diferentes. Lembra? Um começa difícil e termina fácil, o outro começa fácil e termina difícil. Então existe hipertrofia diferenciada, por isso que eles se completam. Depois disso, eu gosto muito de vir para cá, para o desenvolvimento. Halter em diagonal na ponta do meu ombro, joga para cima, traz no ombro de volta. Joga para cima e traz no ombro de volta. Muita gente por aí faz aqui, ó, daqui para cima, ó. É um erro clássico e muito errado mesmo, porque eu estou dando ênfase no meu trapézio e não no meu ombro. Já que é treino de ombro, toca no ombro, desenvolve todo, toca no ombro, desenvolve todo e sempre com o halter levemente diagonal. Para quê? Para manter o cotovelo para frente e o cotovelo para baixo, ó. Beleza? Bom, considerações em relação a isso. Por que está errado fazer daqui para cima? O movimento é do ombro, né, da articulação do ombro. Então, quando eu saio daqui, ó, esses primeiros 20 graus de movimento, quem faz o movimento não é o ombro, é o músculozinho que está aqui em cima, chamado supraespinhoso. A partir de 20 graus de movimento, até 90 graus, no máximo 110,
eu tenho deltoide, o ombro. E a partir de 110 graus para cima, até 160, quem trabalha é o trapézio. Então, se eu estou aqui em 90 graus jogando para cima, o meu ombro só está participando como isometria e não como realmente contração dinâmica. E o trapézio está participando muito mais. Então, se eu quero trabalhar o ombro, eu posso e devo daqui até aqui. Se é um treino completo pegando o trapézio junto, sobe todo. Mas se eu quisesse realmente, não, eu quero um treino de ombro, mestre, isolando só para ombro. Aí eu paro o contrário, para 90. Toca no ombro, para 90. Toca no ombro, para 90. Por quê? Porque de 90 para cima vai ter a ação do trapézio, querendo ou não querendo. Show, galera? Então fizemos cabo, halter, desenvolvimento. Um exercício que eu gosto muito de fazer, que é muito completo e que pode ser feito de forma extremamente inteligente, é a flexão do ombro. Flexão do ombro, isso aqui, ó. A elevação frontal. Eu posso fazer alternado, simultâneo, usar o halter, usar uma barrinha longa, todos eles funcionam. Mas o cabo também é muito legal. Então, realizar uma flexão do ombro, o cabo passando debaixo da minha perna, eu tenho essa vantagem de flexionar o quadril um pouquinho e jogar o ombro, ó, lá na frente. Então eu aumento mais ainda o movimento e o cabo puxando para trás mantém uma tensão maior do que o próprio halter às vezes. Só que não é só isso. Além de realizar esse movimento, na posição neutra, ó, e a posição neutra favorece o deltoide anterior de fato, se eu quiser fazer um treino misto, já que o treino é completo de ombro, eu posso fazer 6 repetições neutras, depois olha para a cordinha aqui agora, ó, ó o que eu faço, ó. Eu inverto a cordinha, ó, daqui, ó, inverti a cordinha e faço agora 6 repetições, ó, com a palma da mão para baixo. E agora eu estou também trazendo o meu deltoide lateral para frente. Tem anterior e medial junto. Olha que legal. Aqui é só o deltoide anterior. Aqui eu tenho anterior e medial junto. Então, é uma manobra inteligente para trabalhar com mais porções do deltoide. Não é só isso não ficou por aí não, tem muito mais. E agora, feito essa série, eu posso ficar de frente para o crossover, segurar a cordinha e fazer agora, ó, uma flexão até, ó, o meu braço, o meu bíceps, ó, batendo na minha orelha, ó. Fizemos então frontal debaixo da perna, depois invertemos a posição. Todos esses exercícios trabalham o deltoide, o ombro, na porção anterior e medial com muita eficiência. Faltou agora a parte posterior. Então, um erro comum que as pessoas fazem ou falam é dizer que esse movimento, tanto segurando a mão assim, quanto a mão ao contrário e puxando para você, é o face pull. Não é. Nós chamamos de face pull de forma carinhosa. Eu também chamo de face pull. Eu passo para meus alunos como face pull, mas eu explico. Esse não é o face pull. Esse, a mão assim, ou a mão ao contrário, isso aqui é uma remada alta para deltoide posterior. Por quê? Porque o face pull de verdade é este movimento aqui, ó. Polia na altura do meu ombro, movimento muito, ó, leve. Eu primeiro faço uma remada, depois aqui desse movimento eu faço uma rotação externa. Volto, devolvo. Remada, rotação externa, devolvo. Remada, rotação externa, devolvo. É um trabalho muito legal, só que tem que ter muito pouco peso, porque ninguém consegue botar peso nesse aparelho, nesse exercício. É um trabalho que é muito voltado para a recuperação funcional do ombro e que é pouco, né, eficiente para a maromba do deltoide posterior. Por quê? A gente precisa de carga. Então, eu boto uma carga maior, boto a polia alta e com bastante carga eu faço direto essa remada. Eu não consigo fazer remada com rotação com muito peso. E essa remada aqui, ó, na orelha, nós chamamos de face pull carinhosamente, porque essa remada de fato vai dar uma linha de tração voltada para o deltoide posterior
e vai deixar o bichinho que é atrás deste tamanho melhor do que o face pull, que é um trabalho de correção postural, que é fantástico também. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo de treino de ombro completo, com vários bizus legais à beça, deixa o like, segue o canal, compartilha e não se esqueçam, temos vídeos de nutrição, fisioterapia, treino em casa e muito mais. É só acompanhar o canal.